Pastor, a maioria das pessoas, elas dizem ter fé em Deus. Se nós sairmos aqui na rua hoje, no centro da cidade, perguntarmos para a pessoa, você tem fé? Elas vão responder, então tenho, claro que eu creio em Deus. Mas o que é realmente ter fé em Deus? Então, eu escrevi esse livro por me sentir assim incomodado com a ignorância que existe acerca disto fora da igreja, mas o pior é dentro da igreja, né? Então, eu escrevi esse livro, A Fé que Agrada a Deus, é mais que um mero acreditar, né? E então a gente vamos falar de fora da igreja, né? A maior parte dos brasileiros acreditam em Deus. Se você perguntar se eles creem em Deus, eles dizem que sim, né? E como se isso fosse uma grande coisa, né? Mas o pior é dentro da igreja. Muita gente que foi evangelizado corretamente, que a salvação é pela graça, pelos méritos de Cristo Jesus, e que nós apenas precisamos crer, receber, apenas precisamos acreditar, né? E aí a igreja está lotada de gente que creu no Evangelho, creu em Cristo do seu modo, e acha que é salvo, que está tudo bem, né? E que tem a bênção de Deus. Mas daí dá muito trabalho para os pastores, e o pastor tem que ficar correndo atrás, que o camarada não tem compromisso, a pessoa se descrente, canta e até chora nos cultos, mas saindo do culto fala besteira, está mais materialista do que os próprios ateus. A pessoa na hora de várias, o tempo todo, esse tipo de membro precisa ser cutucado, precisa ser exortado, precisa um pastor ficar dando chicotada nele, porque ele é mais bode do que ovelha, entendeu? Ele não segue a Cristo, ele precisa ser coagido e assustado, ele precisa ser impressionado e cutucado e disciplinado para andar junto com o rebanho, porque não é ovelha, é bode, né? Então eu me dediquei a escrever esse livro, que é A Fé que Agrada a Deus. Porque a Bíblia fala da fé hipócrita dos fariseus, a Bíblia fala da fé diabólica dos demônios em Tiago, né? E tem a fé popular, que Jesus falou, esse povo me honra com os lábios, né? Mas seu coração está longe de mim, né? E daí fui para Hebreus, que é um capítulo, Hebreus capítulo 11, que ali a palavra fé aparece 20 e tantas vezes, né? E ele começa com a definição do que é fé. E quando eu vi essa definição, eu fiquei maravilhado e não vi a hora de pregar sobre isso. Eu já preguei sobre essa série de Hebreus, capítulo 11, é uma série de mensagens. O livro é uma série de mensagens, são 16 sermões que o Vinícius Mussman pegou e transformou em livro para mim, né? Legal. Fez um trabalho muito legal, agradeço a ele. Mas esses 16 sermões começam com o que é a fé, né, de acordo com Hebreus 11. E essa definição, ela é estranha para muitos crentes. Muitos, aonde eu tenho pregado sobre isso, em alguns lugares eu só prego essa mensagem, quando eu vou pregar às vezes sobre esse assunto, 2, 3 mensagens, essa é uma delas, né? Quando eu defino a fé de forma bíblica, muita gente que é membro da igreja cai na real de que fala, olha, eu não tenho essa fé, eu acredito em Deus, eu acredito, e especialmente de domingo eu acredito, na hora do culto eu acredito, mas a verdade é que eu não tenho essa fé, né? Então, é muito legal quando você vai ver o que a Bíblia fala sobre fé, ela até eu ilustro no livro, ela é como se fosse um sexto sentido que Deus dá para os seus eleitos, para os salvos, para as suas ovelhas. Não é uma coisa que todo mundo tem, é um presente de Deus, né? E esse presente é dado no pacote da regeneração. Quando você realmente é salvo, né, você cai na real quanto aos seus pecados, quanto à graça de Deus em Cristo, quando tem aquele despertar, é porque Deus, no pacote ali da regeneração, ele já te capacitou para ver o invisível,
para perceber o espiritual, que até então você não tinha capacidade para isso. Sim. Então, eu falo sobre os 5 sentidos, né? Eu falo a fé é o 6º sentido e é o maior dos sentidos. Então, a pessoa, por exemplo, no mundo existe sons em formas de ondas que são invisíveis. Sim. Mas Deus deu para nós um ouvido com uma capacidade de perceber estas ondas. O surdo não percebe. As ondas estão aí, mas para eles elas são Não existem, desconhecidas, né? não existem. Para ele não existe. A mesma coisa, a luz, as cores, né? Elas existem, estão aí. São também ondas de luz que estão aí. E Deus nos capacitou com o dom da visão, para podermos perceber, apreciar e curtir, né? A gustação, mesma coisa, tem sabores exóticos, maravilhosos, ruins e bons, amargos, e Deus nos deu essas papilas, né, na língua e nas narinas mesmo, para a gente poder apreciar isso e curtir isso.